Voltamos a falar sobre a aprovação da proposta que altera prazos da lei da ficha limpa pela CCJ do Senado. O integrante do colegiado, Márcio Bittar, do União Brasil, do Acre, participa agora do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, senador? Boa noite, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo. Eu que agradeço, quero cumprimentar vocês três, o Thiago, Dora e o Cristiano Vilela. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Bom, senador, a gente já discutiu um pouco esse tema aqui. Afinal, é um abrandamento ou é uma correção? Qual que é a justificativa para essa alteração nesse momento? Bom, primeiro lembrar aqueles, principalmente os mais jovens, né, que a lei da ficha limpa, que ajudou a dar uma limpada no cenário político brasileiro, dizendo que aqueles que são condenados no colegiado, numa instância, no primeiro colegiado, não podem ser candidatos por um prazo X, que até agora até 8 anos, nós estamos estendendo isso a 12 anos. Foi uma iniciativa de juristas e teve o apoio da população brasileira com mais de 1.600.000 assinaturas. Então foi um projeto, é um projeto muito importante. Ocorre, o que foi discutido na Câmara e agora no Senado, é em que momento que se aplica a pena. Do jeito que está, porque ainda vai para votação no plenário, do jeito que está, os 8 anos de inelegibilidade poderia passar a ser 12, 13 ou 14. Por quê? Porque o sujeito, geralmente, isso tem muito a ver com a improbidade administrativa. Então, vamos imaginar que o gestor público é denunciado, processado e condenado. Então, ele pode pagar pena até de prisão, multa, prisão. Então, como está hoje, ele vai cumprir essa pena primeiro, pode ser um processo administrativo, pode ser um processo civil ou criminal, ele vai cumprir essa pena primeiro. Sim. E depois virão os 8 anos. Portanto, os 8 anos, na prática, acabam virando 10 ou 11 ou até 12 anos. E se o legislador, naquela época, estabeleceu o limite máximo de 8 anos, eu acho que o Congresso Nacional está, de certa forma, corrigindo isso e aumentando o limite máximo de 8 para 12 anos. Senador, chamar os comentaristas, então. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Estamos com o senador Márcio Bittar. Dora. Boa noite, senador. Tem um ponto. Boa noite, que a repórter... Boa noite. Um ponto que a repórter nos trouxe de alteração, que é preciso ficar provado o dolo, né? A intenção de que aquela pessoa tenha, para ter cometido aquela improbidade, provado isso. O senhor não acha que isso praticamente inviabiliza a penalização de pessoas que cometem esse tipo de infração, que em geral não tem recibo, né? Não tem assinatura reconhecida em cartório do céu? Primeiro eu quero dizer que é um prazer ser entrevistado por você. Tenho admiração pelo seu trabalho. Agora, veja, eu acho que são meio que uma frase que está no texto que não muda nada. Porque o sujeito, para entrar no ficha suja e aí pagar a penalidade de ficar 8 anos e agora, dependendo da gente, até 12 anos, sem poder ser candidato, o crime, por exemplo, de dolo, a improbidade administrativa tem que ser julgado e votado, e não só por uma decisão monocrática, tem que ser por um colegiado. Então, na verdade, se o sujeito for condenado e tiver que pagar penas por improbidade administrativa, o processo está feito e está votado. Já há comprovação. Então, o relator colocou mais essa frase para reforçar algo que, na verdade, já existe. Vou voltar a lembrar. Não é apenas uma decisão monocrática. Para ser inelegível e entrar na lei da ficha limpa, tem que estar aprovado não só por um juiz, mas por um colegiado. Portanto, nessa altura do campeonato já está aprovada a culpa do gestor público, né? Sim. Cristiano Vilela, sua pergunta. Senador, boa noite. Senador, muitas vezes no período eleitoral, como estamos vivendo agora, muitas cidades ou estados, um país inteiro, enfim, passa por um processo eleitoral onde se discute, olha, tal candidato registrou, mas eventualmente vai ser impugnado no meio da eleição e coisa e tal. Essa regra agora, estabelecendo contornos mais fixos, um prazo mais fixo, mais exato, ele pode acabar gerando uma maior segurança jurídica ao eleitor, até no sentido de saber se eventual candidato, eventual postulante, de fato está inelegível ou não? Olha, de fato existe essa confusão, parte disso quando o TSE, por exemplo, solta a lista daqueles que estão
com as suas contas reprovadas, a sociedade fica em dúvida se aquela pessoa pode ou não pode ser candidato. A própria questão da inelegibilidade ficou estranha quando o ministro Barroso, presidindo a sessão do Senado da República no impeachment da Dilma, praticamente ele mudou a ideia do texto, claro, porque o texto claríssimo da Constituição diz que a pessoa sofreu a penalidade que ela acabou sofrendo, a inelegibilidade já é automática, né? E ele separou isso no que nós consideramos um absurdo total. Agora, o que nós estamos aprovando, aí depende ainda do plenário, eu acho que deixa mais claro, e se são 8 anos, são 8 anos. Não são 8 que pode virar 10, que pode virar 12, ou até mais do que isso. Então, eu acho que a gente melhorou o entendimento que o legislador e que a população brasileira, àquela época, assinou, endossando. Eu não tenho certeza, mas me parece, a Dora talvez saiba, mas me parece que foi o primeiro projeto, a primeira emenda que veio daquela coisa que a Constituição dizia, né, que 1 milhão de assinaturas faria com que o projeto tivesse que ser analisado no Congresso Nacional. Até onde eu me lembro, essa foi a primeira. Ou, se não foi a primeira, foi uma delas. Uma das primeiras. Acho que a gente aperfeiçoou. O senador, deixa eu só acrescentar em relação ao impeachment de Dilma Rousseff, o ministro era o Ricardo Lewandowski, né, que estava no Senado na época, né, só para a gente esclarecer a nossa audiência. Mas eu queria tirar Lewandowski que hoje é ministro da Justiça. Isso. Aliás, é interessante, né? Não é esse o tema, mas quando o Moro foi ser ministro do Bolsonaro, foi um escândalo. Quando o Lewandowski presidiu a sessão que caçou a Dilma, hoje é ministro da mesma pasta do governo Lula, não chama atenção. É interessante. Ô, senador, só para a gente fechar, e acho que é uma dúvida válida que surgiu nessa tarde, alguns parlamentares até governistas dizendo que essa alteração tinha o objetivo de favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguma relação com isso ou não? Não tem nenhuma relação com isso. A situação do presidente Bolsonaro, assim como de todos aqueles acusados do dia 8 de janeiro, está na mão do Congresso Nacional. Nós temos várias iniciativas de anistia, e é bom lembrar que a anistia no Brasil não teve só aquela mais conhecida, mais famosa, das últimas décadas, que foi ao fim do regime militar. O Brasil já conviveu e já teve várias anistias. Então, é uma prática brasileira, né, de você apaziguar, né? Então, tem vários projetos pedindo anistia e envolvem o presidente Bolsonaro, e aí vai depender do Congresso. O Congresso deverá, a meu ver, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, deverá colocar para tramitar essas matérias no ano que vem. Então, a questão do presidente Bolsonaro, ela está muito mais na mão do Congresso Nacional do que essa proposta de aperfeiçoamento, a meu ver, da lei da inelegibilidade. Senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado.